Lá perto de casa tem um restaurante, como perto da casa de todo mundo tem, né? E o proprietário, ele é ateu. Ele fica no balcão recebendo o dinheiro que as pessoas vão pagar pelo consumo. A esposa fica na cozinha com mais 2 cozinheiras e os filhos ficam espalhados nas mesas perguntando o que você quer para beber. Mesmo você não tendo criança, eles perguntam o que você quer para beber. Eu sempre falo talco, chupeta, ele fica louco da vida. Mas era para rir, mas tudo bem. Depois a gente insere uma parte do riso nessa parte. Então, eu perguntei para ele assim, tudo bem? Ele falou, tudo bem nada. Véspera de Natal. E por que não está tudo bem? Porque agora janeiro tem IPVA, IPTU, matrícula das crianças, material das crianças, tem a Copa do Mundo em janeiro, e tem eleições para presidente, tem carnaval. Eu fiquei pensando, será que o povo de Deus pensa assim também? Porque o Salmos 20 diz que ele pensa dessa forma por causa do versículo 7, acompanha. Porque uns confiam em carros e cavalos. Mas nós que estamos reunidos aqui, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as promessas, para os milagres. A Bíblia diz, não tenha medo, nem fique desanimados, pois a batalha não é de vocês, é Deus que está falando. E aí você pergunta para ele, se não é minha, a batalha de quem que é então? Ele fala, não é minha, não é sua. E ainda a Bíblia diz, o justo enfrentará muitas adversidades, mas eu o libertarei de todas elas. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Não fosse algumas mulheres que Deus realizou milagres na vida delas, a gente não conheceria a história de Isaac, Esaú, Jacó, José, Benjamim, Sansão, Samuel e João Batista, porque a mãe dessas pessoas era estéril, e Deus curou elas, porque a presença de Deus na vida delas era marcante. Quando você lê a história de Sara e Abraão, eles tinham comunhão com Deus, só que Sara não podia ter filhos, e teve Isaac. E assim a história se repete. Rebeca casou com Isaac, e Rebeca era estéril, teve Esaú e Jacó. E assim Raquel e Jacó casados, Raquel era estéril e teve José e Benjamim. Assim a mãe de Sansão, que nem é citado o nome dela, ela era estéril e ela teve Sansão. E assim Ana, casado com Eucana. Quantos em casa tem esse tipo de problema? Gente da família zombando e mexendo com a gente. A outra esposa de Eucana ficava mexendo com Ana. Eu posso ter filho, você não pode. Eu posso ter filho, você não pode. Essa mulher chorou na presença de Deus. Deus, eu tenho um sonho. Eu queria ter um filho. Se esse filho nascer homem, eu consagro ele para o Senhor. Você sabe o que é Deus sonhar dentro de Ana? Se eu sonho ter um filho, eu também tenho um sonho de pôr um profeta na terra, um juiz. Então vai nascer dentro de você. E aí você está pensando, oh meu Deus, eu quero tanto um carro, desde 2015 eu venho fazendo esse projeto de vida, eu queria casar, eu estou encalhado, eu queria trocar minha casa, e aí você fala, Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você, é que nós nos acostumamos com o milagre. E achamos que tudo que a gente pediu era importante, não damos conta que Deus nos dá o que comer, o que beber, o que vestir, e a gente tem milagres maiores acontecendo na nossa vida todo dia, a gente fica acostumado. Ana teve o filho e pôs o nome de Samuel. Assim também Isabel com Zacarias. Isabel não podia ter filho e teve João Batista. Eu não sei qual é o seu problema. Abre Filipenses 4. Geralmente a gente conhece os problemas da gente. Veja que no início falaram do pastor Roberto
E para você não pegar o boi andando, pastor Roberto não vai estar aqui, porque está com dor na barriga, porque não sei o que lá. Pastor Roberto está sentado aqui. Que engraçado, né? Está aqui, na boa, tranquilo, está ali, pensando no que vai jantar, está ali. Tranquilo, que dor o quê? Vamos jantar. Não é verdade? Espaguete à balonesa, eu vou te dizer. Filipenses 4,13 diz assim a palavra escrita de Deus: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Outra tradução: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que te incomoda, seria as finanças, seria a saúde física, seu relacionamento, sua vida emocional, vida espiritual. Eu sei o que me incomodava 24/10, 24 de outubro. Eu estava muito quente, com muita febre, e minha esposa falou: vou levar você para o hospital. Tá certo. Não, tudo bem. Ora por mim, vamos orando no caminho, vamos embora. Circular, que você não tem idade para estar quente assim não. E eu falei para ela: eu não consigo urinar, eu estou transpirando, eu não consigo urinar. Vamos embora, vamos embora. O Senhor é conosco, Ele dá sabedoria, tá? Vamos lá, no médico. Chegou lá, o médico falou em particular com ela e eu escutei. Ela entrou no hospital comigo numa cadeira de roda, eu girava assim que nem cobra, de tanto que doía, que eu não conseguia urinar. E o médico falou: olha, ou é prostatite ou é câncer. Aí eu comecei a chorar, e o médico acho que ficou preocupado de ter falado alto e eu escutado, mas não era isso, eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado pelo tom de voz, eu já vi que eu ia ter que ficar um bom período sem pregar. E eu venho pregando há 20 anos, não parei nenhum minuto para enfermidade, essas coisas, que eu não tenho tempo para isso. E aí ele veio: está tudo bem com o senhor não precisa chorar. Por que o senhor está chorando? Não, porque eu não vou poder trabalhar, né? Ah, o senhor trabalha em quê? Ah, eu abro a Bíblia e leio para os outros. Ele falou: ah, o senhor é um tipo de pastor. Tipo não, eu sou pastor. Bom, aí ele falou: não, mas fica tranquilo, viu? Acho que ele percebeu o erro de ter falado alto, né? Mas... eu só sei que colocou uma sonda, eu urinei, fiquei satisfeito e tal, mas no dia seguinte eu não consegui urinar de novo. Minha esposa me levou, foi muito gentil, me apoiou bastante nessa hora. Chegou no hospital, passaram sonda de novo. Falei: esse negócio não tá certo não. E eu não sabia mais o que falar com Deus. Eu já tinha falado tudo quanto é versículo que eu lembrava. E aí começa aquela oração de desespero, aquela oração que Deus odeia. Eu comecei a dar vexame no hospital. Oh Deus, Jesus me cura, Jesus. Eu tô até vergonha, eu tô para mudar o convênio, eu tenho vergonha de voltar naquele hospital. Se alguém filma, falar: olha aí o missionário que prega há 20 anos e já pregou em mais de 4.300 igrejas, olha só o que ele está fazendo lá do pronto-socorro. Mas doía, ardia. Aí eu vi um médico falando com o enfermeiro: não é melhor pôr sonda contínua? Eu falei: doutor, o que é esse negócio de contínua? Ele falou: não, a gente põe uma sonda porque vai machucar a sua bexiga e o senhor pode ficar com ela pro resto da vida. Eu falei: como assim? Não, o senhor não precisa tirar. Eu falei: mas como que é esse negócio aí? Aí ele mostrou tal, falei: bom, põe aí a princípio, vamos pensar, e depois, o senhor tem que voltar no urologista para tirar. Tá bom, vamos lá então. Colocou, ó, o senhor mantém abaixo da cintura. Agora pensa bem, eu esse tamanho, com uma sonda, com uma bolsa. Primeira coisa, cheguei no prédio, a pessoa lá: o que é isso? Não, isso aqui é brinde.
Eu fui na C&A comprar uma calça jeans, eles estão distribuindo isso aqui. Ele dá 2, 3 para cada um. Eu peguei um só. É brinde. Você vai no banco com isso aí. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiquei 23 dias em casa e li 5 livros sobre oração. Lendo os livros, teve um assunto que me chamou a atenção, eu grifei em vermelho e falei, na primeira oportunidade, vou pregar sobre esse assunto aqui é legal, interessante isso aqui. Eu grifei tudo em vermelho e li 5 livros, estou lá quietinho. Você acha que você está bem, mas quando começam os filhos em casa, né, falar, tal, primeiro foi a Fridas, né, oi, pai, você está bem, pai? Assina aqui por questão de segurança. Então você fica assim, né? Meio preocupado, tal, né? Vem a outra segunda filha, pai, um beijo, pai. Sua senha é a mesma, né, pai? Então, aí você fala, alguma coisa está acontecendo. Bom, fui no urologista. Chegando no urologista, ele é um excelente profissional, um dos melhores urologistas que eu já tive a oportunidade de passar aqui em Campinas. E ele é espírita, ele é um bom profissional, mas ele é espírita como um dia eu fui também. Eu respeito muito ele me respeita muito também. Quando eu chego lá, pastor, como vai você? Eu falo, oi, e tudo bem com o senhor também, sua família? E ele assustou a hora que eu cheguei. Minha esposa me levou e entrando no consultório, esse urologista espírita, ele disse, pastor, o que aconteceu com você? Que eu entrei com a bolsa na mão, falei, aconteceu assim. Minha esposa nem aguentava mais ouvir a história, ficou vendo as fotos que estavam lá da família dele, e eu contando para ele. Ele levantou, saiu da cadeira, espírita, hein? Colocou a mão aqui no meu peito e disse assim, o senhor tem que orar a Deus, pastor. Aí eu comecei a chorar, eu sou muito sensível, eu choro muito, principalmente quando abre a geladeira, alguém mexeu no meu pudim, eu choro facilmente. O senhor tem que orar a Deus. Aí eu comecei a chorar, ele falou, por que o senhor está chorando? Fala a verdade para o senhor, eu não tenho força nem para orar, eu não pensava que ia acontecer isso, eu fui pego desprevenido, e comecei a chorar, ele falou, mas o senhor não pode chorar, pastor? Por quê? Porque se alguém pega vendo o senhor chorar, que credibilidade o senhor vai passar para os seus ouvintes? Tudo bem. O que o senhor tem que fazer, pastor? Pôs a mão de novo no meu peito. O senhor tem que orar a Deus. Ok. Aí fui ficando calmo. Falou, o senhor deita aqui na maca, baixa suas calças, deita aqui, eu vou tirar a sonda para o senhor. Quando eu baixei a calça, deitei na maca, ele pôs a mão no peito e falou, o senhor tem que orar a Deus, pastor. 3 vezes. Falei, vai doer esse negócio aí para tirar? Ele falou, não, eu já tirei. Então, graças a Deus. Aí pôs a calça, quando eu fiquei em pé, ele pôs a mão no peito. Aí eu já estava sem sonda. Ele falou, você tem que orar a Deus. Por que o senhor está falando isso para mim? Aí eu cresci, fiquei macho. Por que o senhor está falando isso? É o seguinte, pastor. Fica calmo, pastor. É o seguinte. É que de todo mundo que eu tiro a sonda, só 5% volta a urinar de novo. Ora a Deus por o senhor se enquadrar nos 5%. Você acha que você vai para casa tranquilo? Eu tenho plena comunhão com Deus. Eu sei o que eu quero na minha vida. É Deus. Eu não abro mão. E minha filha e as pessoas que convivem comigo sabem disso. E mesmo assim eu fui pensativo para casa. Passou 1 hora, 2 horas eu não urinava, 3 horas eu fui no banheiro, fiquei em pé no vaso sanitário. Senhor, me ajuda, começando a transpirar porque já não urinava. E eu urino em 1 hora porque eu tomo 3 litros d'água por dia.
Então, e deu 4 horas, falei, meu Deus, eu não queria voltar por aquela sonda contínua, porque o urologista falou, se o senhor não urinar, o senhor vai no pronto-socorro, põe a sonda contínua de novo, volta aqui e nós marcamos uma cirurgia para fazer uma raspagem no senhor. E eu ali de pé, Senhor, Êxodo, não, Gênesis 15, o Senhor Jeová Rafá, não, eu não, Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado, eu não sei o que fazer mais, o que eu tenho que fazer, por favor, eu não estou gostando disso aqui, não, por favor, me ajuda em nome de Jesus Cristo. Deus falou assim, tem um livro que você grifou em vermelho, um assunto lá, né? Sim, eu lembro disso. Aquilo não é para os outros, aquilo é para você. Tá bom, eu estou fazendo qualquer negócio, porque eu queria urinar, entendeu ou não? Eu corri e peguei o livro. Quando eu abro o livro, o que é? Oração do perdão. E Deus falou, isso é para você, você tem que fazer oração do perdão. Você magoou muita gente na sua vida. Aí eu comecei a lembrar da moça, daquele pastor, daquela outra pessoa, de um amigo meu quando era pequenininho, que eu taquei uma pedra, cortou o cabelo. Bom, só cortou porque foi meio tijolo. Comecei a lembrar de um monte de coisa e ali ensina você a fazer a oração do perdão. Mas ele destacou uma pessoa que eu bati de frente, uma mulher, e discuti com ela, achando que eu tinha ganho na discussão, quando de fato ganhei porque eu falei mais alto que ela. Mas olha meu estado, em pé, no vaso sanitário, sem poder urinar. Falei, não, eu acho que eu entendi o recado que o senhor deu. Comecei a fazer a oração do perdão, que pede para mencionar o nome da pessoa. Eu nem cheguei na metade da oração, comecei a urinar, que nem cavalo. Eu nunca urinei na minha vida que nem eu estou urinando ultimamente. E não parou até hoje. Só que ao sair do consultório, o médico falou, você vai fazer uns exames, tá? Faço, tudo bem. Eu estou urinando, o senhor está bem, mas precisa fazer exame. E eu posso falar para o senhor por que eu estou bem ou não? Falei, agora eu chacoalho ele é espírita. Eu estou bem porque Deus mandou fazer a oração do perdão. E eu fiz e consegui urinar. Não estou dentro dos 5%. Ele falou, como assim? Eu fiz a oração do perdão. Mas é de admirar o senhor ser pastor, ofender as pessoas? Como assim? Olha, com todo mundo que o senhor fala, a santidade está do seu lado? A santidade vos acompanha, é presente a santidade em todo lugar? Você entende o que ele está falando, né? E o senhor pega e magoa a pessoa com a santidade do seu lado. E o senhor diz que é pastor? Inclusive eu mudei de urologista, já arrumei um outro. Quando eu levei os exames para ele falou, o senhor está de brincadeira comigo? Por quê? Nem parece que o senhor teve alguma coisa. Os exames são iguais do ano passado. Então você está me ouvindo e não está entendendo. Esse repare quer chegar aonde? Eu quero chegar no seguinte, irmão. Eu não quero que você passe o que eu passei para poder entender que o que eu resolvi minha situação foi com a oração do perdão. Eu quero passar essa experiência para você sair daqui e refletir. Será que as coisas na sua vida que não estão dando certo, não está precisando você também fazer a oração do perdão? Porque assim que eu lembrei da moça, que não foi coisa de brincadeira entre eu e ela, e Deus me deu a graça de urinar, eu raciocinei, peraí, eu nunca tinha feito a oração do perdão. Eu gostei. E aí Deus falou, anota outro nome. E eu peguei um pedacinho de papel, sem brincadeira, irmão. Eu peguei um pedaço de papel que eu achei no chão lá e cortei, assim, ó, no escritório.
Peguei uma caneta, Deus falou, não, pega um caderno. Como assim? Não tem dia que Ele não dá 3, 4, 5 nomes, porque eu tenho 65 anos, então tem toda uma vida aí. Todo dia de manhã eu faço a oração do perdão. Qual o benefício, missionário? Olha, antes de pregar eu fui no banheiro. E assim que terminar eu vou de novo. Mas, missionário, meu problema não é urinar. Sim, o que está travado em você? É as finanças? É o seu relacionamento? Eu estou te pedindo alguma coisa demais para você fazer a oração do perdão? Abre Romanos 8, fazendo favor. O irmão que está lá em cima pode me auxiliar. Eu deixei um pendrive. Poderia colocar a foto de número 1. É um arquivo chamado Missionário Ripari, que esse que vos fala. Missionário, eu quero essa oração do perdão. Eu sei. Por isso que eu já anotei seu WhatsApp, porque eu vou mandar ela para você. E fica ao seu critério. Ou você deleta, ou você usa ela. Vai ter um espaço para você encaixar o nome da pessoa. E você faz. E eu tenho certeza absoluta, o mesmo Deus que me curou vai fazer uma grande obra na tua vida também. Missionário, você está tendo alguma visão que eu preciso pedir perdão? Não estou tendo visão nenhuma não, irmão. Estou falando para você que eu não consegui urinar. E que eu estava com uma bolsa contínua. E que eu tinha tudo para fazer uma cirurgia de próstata, como muita gente já fez essa cirurgia. E Deus me deu uma chance. Ele falou, você precisa fazer oração do perdão. Tipo João sem braço. Mas pedir perdão para quem? Eu prego o evangelho. Todo dia, toda hora. E Deus começou a dar nome, meu irmão, até de infância. Eu lembro de coisas absurdas que eu fiz, mesmo sendo pequeno. E olha que Deus foi muito bom comigo de não pedir para mim ir na casa das pessoas, né? Vai lá na casa da pessoa e pede perdão. Ele fez eu fazer em forma de oração, porque cria em nós uma raiz de amargura. E trava a pessoa no mundo espiritual, tem mais essa, né? Então eu pediria que você desse uma atenção sobre isso. Eu louvo a Deus pela vida da amada, porque nós temos uma sintonia muito grande. E você vai perceber agora por quê. Nós vamos ler um texto, e todo lugar que eu vou pregar, eu espero uma deixa para ver se o que eu vou pregar é o que Deus quer que eu pregue. Eu venho preparado com 12, 15 mensagens. E a irmã disse exatamente o texto que eu vou ler e terminar a primeira parte desse culto, que eu dividi em 15 partes. Vamos fazer a oração do perdão, venha para frente, quem magoou alguém, vamos orar. Aí não vai ter quem ore por nós. Entendeu? Porque eu também vou ter que vir para frente. Vamos fazer o seguinte, eu mando pelo zap, no particular para você, você dá uma lidinha e você vai ver a mão de Deus. Você vai ver que é de Deus o que eu estou te propondo, tá bom ou não? Eu quero que você tenha uma vida melhor como eu estou tendo. O médico falou, você tem que comer umas comidas mais saudáveis para manter a próstata saudável. Como assim? Você tem que comer beterraba, tudo bem. O senhor tem que comer castanha do Pará. Falei, bom, vou anotar aqui, eu não prometo que eu vou comprar, porque é 160 o quilo. Eu vou prometer, eu vou anotar aqui. O que mais? Salmão. O senhor pode falar devagarzinho? É sal o quê? É com S-L, mão, né? Salmão. Fui no tenda ver o salmão. Falei pro funcionário, amigo, esse R$30 é o quilo? Ele falou, não, é meio quilo. Porque eu achei
que eram comportas pequenininhas, 30 comportinhas por 10. Ele falou, não, isso aí é ovo, 30 por 10 é ovo. Você comprou o salmão, Ripari? Minha próstata está bem, irmão, eu estou bem de saúde. Não precisa castanha não, amendoim mesmo. Com casca e tudo. Eu acredito no milagre, não precisa comprar nada disso. Olha, resumindo tudo que você está passando, e eu também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o versículo 31 de Romanos 8, você que abriu Romanos 8, eu pretendo ler alguns outros versículos e explicar o prazer que eu tive de fazer essa transparência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você poderia responder, assim que eu fizer a pergunta, você responder, ninguém? Faz sentido ou não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Tá certo. Também não precisa gritar, né? Bom, agora veja só. Eu vejo um camarada descansando ali, missionário, é vagabundo, né? Não julgo, irmão. Ele trabalhou o dia todo. Agora à tarde ele está descansando no Senhor. Mesmo com todos os problemas que ele tem, que ele ainda vai banhar e vai para a aula à noite. Não vamos julgar. Ele trabalhou, é a tardezinha, ele trabalhou a manhã todinha. E aqueles tubarão? São os problemas. Ah lá, aquele pequenininho lá atrás, é a luz. Conta de luz, ah lá, conta de telefone, IPTU. E esse maior, a sogra. Então, veja só. São os problemas cercando ele. E ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Está descansando no Senhor. O versículo 31 diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos e dessa conversa que tivemos aqui hoje à noite? Essa reunião tão gostosa, tão maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Ninguém! Versículo 33, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Versículo 34, quem os condenará? Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem aumento de combustível, nem crise, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso, a Ele a honra, a glória e o louvor.